Eu tô ouvindo o programa. Tá ouvindo? Eu tô. Hora extra. Hora extra. Hora extra. Hora extra. Tá fora do próximo jogo, Mari. Tô? Tá. Sabia não? Sabia não? Muito bem, senhoras e senhores, continuando o programa Hora Extra aqui comigo, Márcio Edson, e do outro lado dos vidros mágicos dos estúdios de Walt Disney tem ele, o nosso Sabia Não, Gzula. Sabia não? E aqui a gente continua chamando o quadro A Frase do Dia com Michelle Mi. Ela tem um site, é www.razãodavida.com para você Eu só tomei um cartão. acessar lá e compartilhar o conteúdo, que é fantástico, tá certo? Eu só tomei Então vamos lá, Guzulinha, sem mais delongas, a frase do dia. Frase do dia. A frase do dia. A frase do dia com Michelle Mi, é com você, Michelle? Olá, Márcio. Opa, Tudo bom? Graças a Deus, bem, e você? Tudo ótimo também. Maravilha, vamos lá. Chegamos aí na sexta-feira, tão esperada. Sexta-feira. E primeira, né, sexta-feira aí do Primeira ano sexta-feira. de 2021. É isso aí. Mês de janeiro. Esse mês aí é do meu aniversário, hein? Opa, vai ter bolo. Bom demais, meus queridos. Mas vamos dar sequência no assunto que eu trouxe ontem, que é bem bacana para destrincharmos, né? Beleza. E analisar dentro de nós mesmos as coisas. Claro. Eu tava falando justamente ontem da questão lá do bode do milho, né? Certo. Na moldura de um retrato. Você vê a cena do bode, do milho, né? O saco do milho ali do lado vazio, aí você olha O bode. ele limpando os dentes. Bom, você já montou todo o Já quadro era. de entendimento. Isso Já é interessante, né? Em várias coisas que acontecem aí na nossa vida. Então, este retrato é que nos mostra toda uma situação quando você pega, por exemplo, uma pessoa no flagrante. Que ela não tem explicação. Não tem como falar. Uma situação de traição ou de quando uma mãe pega o filho fazendo alguma coisa errada, aquele retrato não lhe sai da cabeça, não adianta. Já era. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que atrás de uma moldura de um retrato se esconde uma porção de interrogações. A moldura é a situação em que você pega o flagrante. Certo. E o retrato já é o próprio flagrante. Né, Então, não? a situação é como um casamento, por exemplo. E o retrato é quando há traição. Certo. Isto é, se a pessoa não fosse casada, não teria traição. Pois se a mulher ou o homem forem solteiros, a gente sabe que não tem traição Não tem, nisso, né? Não. E se eles ficarem juntos, tudo certo. Tudo bem. Mas se um deles forem casados, aí já tem era, o problema não aí da rola. traição. Não Isto rola. também acontece em qualquer situação, em relações de amizades, Sim, de sim, patrão sim. empregado, Claro. né? De casais, de mãe e filho, dos amigos, como eu falei, em todo tipo de relação, até na nossa relação com o nosso Criador, que é a mais importante, inclusive. Então, quando a relação é saudável, não existe o retrato falado. Mas quando uma das partes descobre uma traição, por exemplo, em todas essas situações que eu falei, né? Aquela imagem sempre vai ficar na cabeça de quem foi traído. É Porque verdade. quem trai sabe o que está fazendo. Sim, E neste caso tem não tem consciência. flagrante, né? O flagrante é quando você pega alguém com a mão na massa ali Aí fazendo já o que não é. deve. É como diz o Uma ditado, né? goteja. Quem apanha nunca esquece. verdade. E este é o retrato que fica na consciência da pessoa. Como eu iniciei o tema, né, falando justamente de quando você vê um retrato, você já vem uma vida toda na tua cabeça. Então, quando acontecem lances assim fortes mesmo, como eu falei da traição, não tem como. Toda vez que você olhar para a pessoa ou lembrar, na tua consciência já vai vir aquilo ali, aquele ato verdade. errôneo que ela teve com você. Então, sempre vai ter aquela coisa ali dentro, né? Sim. Não tem jeito. Por isso que a gente tem que, em todas as relações, fazer de tudo aí para sermos pedaços bons Sim, da vida um do sim, outro, sim. tanto de amizade, patrão e empregado, para que a nossa Com consciência certeza. fique saudável, né? E principalmente com a relação do nosso Criador, como eu falei.
E por isso que é tão difícil, né, Márcio, quando há essa mancha, essa questão da traição, às vezes a pessoa até tenta continuar com a pessoa, mas ela não não... rola, ela não pode vai. até viver, mas ela vai viver ruim a vida inteira, porque Vai. aquela imagem sempre vai estar ali, ainda mais quando tá junto com a pessoa, né? Então, certeza. acho bacana a gente refletir sobre isso. Sim. E que iniciamos aí esse ano um novo ciclo com a intenção verdadeira no coração de fazer tudo diferente e sermos aí a mudança que queremos no outro, né? Cuidar da nossa consciência e de todas as consciências também. Não? Tá certo? Beleza. Um abração aí para todos os ouvintes, Valeu, para você também. Obrigado E pra você segunda-feira eu tô de volta. Tchau! Tchau! Então, na segunda-feira tem mais. Frase do dia. A frase do dia. Hora extra. Hora extra. Hora extra. Hora extra. Hora extra. Do you know the difference? There isn't no difference.